Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é a professora Daiane. Estou aqui para fazer a explicação dos conteúdos da semana 3 do Plano de Estudo Tutorado de Geografia, volume 6, terceiro ano do ensino médio. E a aula hoje é sobre um tema que eu amo ensinar, que é a Guerra Fria. Espero que estejam muito animados. À medida que eu for registrando e chamando a atenção para alguns pontos, eu sugiro a vocês que tomem nota, registrem no seu caderno ou grifem na sua apostila. Vamos lá, então. Então, primeira coisa, Guerra Fria. A gente está se referindo a quê? Nós estamos nos referindo a um conflito ideológico. Esse conflito ideológico ocorreu entre um bloco, o bloco comunista, liderado pela União Soviética, e o outro bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Por que existe essa luta ideológica? Porque esses dois blocos estavam disputando a hegemonia, ou seja, estavam disputando o controle político, econômico e militar do mundo. A Guerra Fria se estendeu de 1945 até 1991. Esse 1991 ele é um pouco impreciso, porque tem pessoas que falam que a Guerra Fria acabou em 1989 com a queda do Muro de Berlim, outros em 1990, 1991. Então, a gente acaba colocando o ano mais tardio, que é 1991. Mas é bom ressaltar que a Guerra Fria já caminhava para o seu final ali, desde a década de 1980, ela já estava se delineando para um final. Bom, é importante ressaltar que esse nome, Guerra Fria, é exatamente pelo fato de que nunca houve um conflito armado direto entre as duas lideranças, Estados Unidos e União Soviética. Por isso que ela recebeu esse nome. A disputa aconteceu na economia, na diplomacia, na tecnologia e houve conflitos armados indiretos, mas diretos não. Os indiretos a gente vai estudar mais para frente, tá bom? A gente pode pensar, nossa, o que causou o início da Guerra Fria? A Guerra Fria, gente, ela começou logo com o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que aconteceu isso? Porque ao final da Segunda Guerra, duas nações saíram muito fortalecidas. Uma que foi os Estados Unidos e outra que foi a União Soviética. E como ambos, Estados Unidos e União Soviética, apresentavam modelos políticos, visões de mundo muito diferentes, então eles começaram a disputar o controle, disputar a hegemonia. Para vocês terem uma ideia, a Segunda Guerra Mundial acabou em 1945. Já em 1947, o então presidente dos Estados Unidos, Harry Truman, fez um discurso no Congresso em que ele solicitava uma verba para que ele pudesse conter o avanço do comunismo na Europa. Ou seja, a ideia do Harry Truman era conter a evolução soviética e, com isso, o comunismo. Então, era essa a ideia, do Harry Truman, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Então, é por isso que a gente fala que a Guerra Fria começou logo com o fim da Segunda Guerra. Outra informação importante. Nos Estados Unidos, a partir de 1947, eles deram início às ideias do Harry Truman, que passou a chamar de doutrina Truman. Era uma ideologia que tinha como objetivo conter o avanço do comunismo. Então, vou grifar aqui para vocês. Doutrina Truman. Ideologia, então tá aqui, ideologia americana para conter o avanço do comunismo na Europa. Dentro das ideias Truman, havia uma etapa que era o Plano Marshall. O que seria o Plano Marshall? Era um plano de recuperação econômica e estrutural da Europa. É lógico que esse plano de recuperação não era só porque os Estados Unidos da América eram bonzinhos e queriam ajudar a Europa a sair da destruição causada pela guerra. O objetivo central do Plano Marshall era aumentar a influência americana na Europa. Então, esse era o objetivo fundamental. Aumentar a influência americana na Europa. Esse aumento de influência se daria por via econômica, por exemplo, emprestando dinheiro para que os países se reestruturassem. É lógico que a União Soviética deu uma resposta ao Plano Marshall. A resposta da União Soviética
foi a criação do Comecon, um plano que visava a integração econômica das nações soviéticas. Então, era como se fosse uma resposta direta ao Plano Marshall. Do ponto de vista militar, né, porque aí foi econômico, isso que eu apresentei. Do ponto de vista militar também houve conflitos, como, por exemplo, a formação da Aliança Militar OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN foi criada em 49, era formada pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, Bélgica, Países Baixos, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Portugal, Itália, Alemanha Ocidental, que é importante lembrar que ela foi dividida ao final da Segunda Guerra, Grécia e Turquia. Então, era uma aliança que tinha como objetivo garantir aos países capitalistas que, em caso de uma ofensiva militar comunista, eles seriam apoiados. Em resposta à OTAN, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, criado em 55. Era formado pela União Soviética, Polônia, Cuba, Alemanha Oriental, China, Coreia do Norte, Iugoslávia, Tchecoslováquia, Albânia e Romênia. Então, o grande objetivo era proteger-se mutuamente em caso de ataque. A OTAN protegeria os capitalistas e o Pacto de Varsóvia os comunistas. Vamos falar um pouquinho da parte central da Guerra Fria, entender as características dela. Então, aqui o PET sintetiza de uma maneira muito legal 4 características centrais para a Guerra Fria: a polarização, a corrida armamentista, a corrida espacial e a interferência estrangeira. Vou até grifar para vocês. Então, a Guerra Fria tinha como característica a polarização, a corrida armamentista, a corrida espacial e a interferência estrangeira. Vamos pegar cada um deles. A polarização. Havia uma bipolarização. De um lado, uma influência americana, do outro lado, uma influência soviética. Então, essa era a premissa da Guerra Fria, a existência de 2 blocos. A corrida armamentista era uma disputa entre as duas nações para provar a hegemonia do ponto de vista bélico. Nesse contexto, foram desenvolvidas muitas armas de destruição em massa, como bombas nucleares e termonucleares. Aqui eu tenho uma charge, só um minutinho que vai abrir a imagem. É uma imagem que eu complementei ao trabalho. Essa imagem aqui é da Mafalda, é uma tirinha, cortou um pedacinho, mas eu vou dizer para vocês o que está escrito nesse pedacinho que foi cortado. Oi, mãe, você sabe se já proibiram as armas nucleares? Não sei, Mafalda, acho que não. Por quê? Nada de especial. Aí a Mafalda complementa, não sei se está dando para vocês verem, só que seria lindo acordar um dia e saber que nossa vida depende só de nós. Então a Mafalda, ela expressa o Quino, né, que é a pessoa que idealizou a Mafalda, expressa a preocupação da Mafalda, que era a preocupação do mundo durante a Guerra Fria, é de que as duas nações se conflituassem diretamente e que isso poderia causar o fim do mundo por conta das armas de destruição em massa que ambas tinham, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso PET. Muito bem. Vamos à corrida espacial. A corrida espacial, deixa eu só grifar aqui, corrida armamentista, então consistia em investimentos pesados no desenvolvimento de armas de destruição em massa, bombas nucleares e termonucleares. Agora sim, a corrida espacial. A corrida espacial era pela disputa da hegemonia no desenvolvimento de tecnologias espaciais. Elas disputaram muito, essas duas nações. Então, a disputa era para ver quem dominaria a órbita terrestre e o espaço. Nessa disputa, os soviéticos saíram na frente em 57, quando lançaram os satélites Sputnik. Os americanos não ficaram para trás e em 69 levaram o primeiro homem à Lua. É lógico que a corrida espacial não era só levar pessoas ao espaço, animais ao espaço. O objetivo também era desenvolver armas de longo alcance, como, por exemplo, mísseis intercontinentais e escudos espaciais.
E, por fim, a quarta característica da Guerra Fria, que é a interferência estrangeira. Todos os dois países realizaram interferências em nações estrangeiras, com o objetivo de garantir seus interesses. O Brasil, por exemplo, vivenciou essa interferência estrangeira quando americanos apoiaram o golpe militar que ocorreu no Brasil em 1964, ok? Já que houve envolvimentos indiretos, vamos conhecer esses envolvimentos. Destacam-se aqui a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã, um dos pontos altos da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba, a Guerra, só um minutinho, a Guerra do Afeganistão e também a existência do Muro de Berlim. Vamos começar com a Guerra das Coreias. Ela aconteceu de 1950 a 1953 e o que aconteceu foi que a Península da Coreia foi dividida. Foi dividida entre a Coreia do Norte, comunista, e a Coreia do Sul, capitalista. A tensão entre as duas Coreias levou os norte-coreanos, atenção, o lado comunista, a invadir a Coreia do Sul, com o objetivo de reunificar a Coreia sob um governo comunista. Então, os soviéticos apoiaram essa investida norte-coreana para tentar formar uma única Coreia comunista. Os americanos entraram no conflito em 1950 para apoiar a Coreia do Sul. O conflito acabou se encerrando em 53, mas não houve um vencedor. Mas a península continua dividida. E há, na verdade, na Guerra das Coreias, um armistício, que significa que é um cessar-fogo. Mas a guerra é como se ela nunca tivesse acabado, né? Porque o que tem é um cessar-fogo, uma pausa no conflito. A Guerra do Vietnã foi muito similar à Guerra da Coreia. Ela aconteceu de 1959 a 1975. Foi um momento muito tenso, porque havia uma divisão do Vietnã também, Vietnã do Norte comunista e Vietnã do Sul capitalista. E os americanos estavam apoiando os sul-vietnamistas e invadiram o país e passaram a lutar contra o Vietnã do Norte. Apesar de todo esse esforço, os Estados Unidos e o Vietnã do Sul foi derrotado. Os Estados Unidos tiveram muitas baixas de soldados e os próprios norte-americanos começaram a desaprovar a influência dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, porque o gasto financeiro era muito grande, com uma guerra que não era, teoricamente, uma guerra dos Estados Unidos. E aí, em 1973, a porção sul do Vietnã, que teve o apoio dos Estados Unidos, foi derrotada, e em 1976 o Vietnã foi unificado e ficou sob o controle dos comunistas, né, sob o controle do Vietnã do Norte. Agora, o momento mais tenso foi a crise dos mísseis em Cuba. Cuba é uma ilha, fica bem pertinho ali dos Estados Unidos. Para quem não sabe, Cuba fez uma revolução socialista, uma revolução nacionalista em 1959 e com o Fidel Castro assumindo o controle do país, Cuba se aliou aos soviéticos, porque haviam embargos americanos, proibição de trocas comerciais, econômicas de americanos com cubanos. Então, os cubanos se associaram aos soviéticos para receber apoio financeiro, apoio econômico dos soviéticos. E aí, como resposta, né, a esse apoio dos soviéticos, Cuba permitiu que a União Soviética instalasse uma base de mísseis em seu território. Foi aí que teve início uma grave crise diplomática, porque o governo americano ameaçou os soviéticos de guerra, caso essa base de mísseis não fosse retirada de Cuba. 2 semanas depois de muita diplomacia, os soviéticos retiraram os mísseis de Cuba, mas eles exigiram que os americanos também retirassem mísseis de uma base que eles tinham na Turquia.
Houve também uma outra guerra, que foi a Guerra do Afeganistão. Houve influência dos soviéticos que invadiram o Afeganistão em 1979 para apoiar o governo comunista daquele país. Foram longos anos de conflitos, mas os soviéticos não deram conta de manter esse apoio e acabaram se retirando do Afeganistão em 1989, até porque a própria União Soviética estava se desfacelando em 1989. Um grande símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Para quem não sabe, ao final da Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida, vou até anotar aqui, o país foi dividido ao final da Segunda Guerra Mundial, a Alemanha Ocidental, que pertencia aos Estados Unidos, à Inglaterra e à França, e que era aliada dos Estados Unidos, capitalista, e a Alemanha Oriental, que era aliada da União Soviética. Essa divisão, que foi feita logo ao final da Segunda Guerra Mundial, acabou se refletindo na capital, Berlim. Em 1961, ela acabou sendo dividida também, porque foi construído um muro. O muro foi construído pelos comunistas da Alemanha Oriental e tiveram parceria da União Soviética. Foi construído o muro porque a Alemanha Oriental tinha um nível econômico menor. E aí muitas pessoas fugiam da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental. E para frear isso, a Alemanha Oriental, juntamente com a União Soviética, construiu o muro, então, para dividir a capital, Berlim, em Berlim Ocidental, capitalista, e Berlim Oriental, socialista. O Muro de Berlim permaneceu em pé por 28 anos, e foi esse símbolo da polarização causada pela Guerra Fria. Eu trouxe aqui para vocês duas imagens, essa do processo de construção do Muro de Berlim. Então, notem que foi uma zona militarizada por muito tempo para evitar, portanto, essa evasão da população da Alemanha Oriental para Berlim Ocidental. E trouxe também uma outra imagem, a imagem não é essa, é essa, desculpa. Trouxe a imagem da queda do Muro de Berlim em 1989, tá bom? Então, trouxe essas duas imagens. Aqui, essa daqui que eu mostrei rapidinho, é a divisão da Alemanha. Então, notem que ela era dividida em Alemanha Ocidental, essa porção aqui era administrada pela Inglaterra, Estados Unidos e França, mas era capitalista, né? E aqui a Alemanha Oriental, que era administrada pelos comunistas. Lembrando que Berlim ficava na Alemanha Oriental, mas Berlim foi dividida em Berlim Ocidental capitalista e Berlim Oriental comunista, socialista, tá bom? Vamos ao fim, né? Então, como que essa guerra ideológica caminhou para o fim? Esse fim começou a ser traçado na década de 70, mas sobretudo na década de 1980, porque a economia da União Soviética começa a ruir, né? Começa a se desfazer. Essa crise é resultado de muitas coisas. Só um minuto. Essa crise é resultado de muitas coisas. É resultado da falta de ações do governo soviético, é falta da dinamização da economia, do atraso tecnológico e econômico em relação às outras potências. Então, a fome começou a assombrar a população, o desemprego, a pobreza, e soma-se a isso o fato de que o país se envolveu na guerra do Afeganistão, saiu destruído da guerra do Afeganistão e ainda por cima houve um acidente nuclear em Chernobyl. Chernobyl, que era administrada pela União Soviética, né? A usina nuclear que tinha ali o apoio da União Soviética. Ou seja, era uma economia em frangalhos. Foi aí que assumiu o governo o último presidente soviético, que foi o Mikhail Gorbachev. Ele propôs duas reformas. Atenção a elas. Uma reforma que era a perestroika e a outra que era, deixa eu achar ela aqui, a glasnost. Vamos em cada uma. A perestroika. Qual que era o objetivo? Realizar mudanças na economia e na sociedade. Basicamente, a ideia da perestroika era iniciar o processo de transição do socialismo para o capitalismo.
E a Glasnost? A ideia era um processo de abertura política e de transparência aos mecanismos de decisão política. Ou seja, qual que era a ideia da Glasnost? Permitir que a região tivesse não só um partido único, né? Permitir que outros partidos candidatassem às eleições. Então, basicamente, Perestroika e Glasnost era um processo de abertura do país para o Ocidente. Gorbachev acabou renunciando em 1991 e assim que ele renunciou, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi dissolvida. Tá? E isso marcou oficialmente o fim da Guerra Fria, que na verdade já vinha sinalizando o fim desde a década de 80, sobretudo em 1889, quando houve a queda do Muro de Berlim. Né? Por quê? Por que a queda do Muro de Berlim é um marco? Porque a queda do Muro de Berlim simbolizou o fim dos regimes socialistas no leste europeu. Porque, à medida que houve a queda do Muro de Berlim, os regimes socialistas foram caindo um a um. Né? E em 1990, por exemplo, as duas Alemanhas que estavam divididas foram unificadas. É por isso que eu digo que em 1991 é um marco, né? Mas assim, o caminho para o fim da Guerra Fria já estava sendo apontado desde a década de 1970, 1980, ok? Amanhã aqui no canal tem a correção das atividades. Fiquem de olho, um beijo e até lá!